Olá, meus amores do quarto ano. Hoje, nossa aulinha de ciências, quarta-feira, 16/9. Nós vamos falar, gente, do assunto que está no capítulo 9, no módulo 3. Abram o livro de vocês, por favor, na página 216. Rapidinho, tá bom? Então, a gente vai falar das misturas no dia a dia. Como podemos misturar alimentos? Então, no capítulo, nas páginas iniciais aí, da 216 e 217, tem uma imagem de umas mãozinhas manipulando um determinado material, né? Que eu creio que vocês todos sabem o que é isso aí. Exatamente, é massa de modelar. A diferença é que essa massa aí, ela foi feita, é uma massa de modelar caseira. Você pode sim fazer a massa de modelar na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Como as massas de modelar são divertidas? Elas são macias, coloridas e adquirem diferentes formatos. Você sabia que dá para fazer massa de modelar em casa? Para isso, basta misturar sal, farinha de trigo, água, óleo e corantes. As misturas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. E é sobre essas misturas e os seus componentes, tipos de mistura que a gente vai estudar a partir de hoje na disciplina de ciência, viu? Você já fez massa de modelar? Alguém aí do quarto ano já fez? Se tiver feito, você deixa um comentário lá no grupo, dizendo como foi que fez, o que foi que achou da experiência, tá bom? Depois, eu vou deixar lá no grupo a receita para quem quiser fazer a massa de modelar. Não é obrigado. Você pode também pesquisar lá no YouTube que tem dizendo direitinho, tá bom? Você sabe o que é uma mistura, gente? Cite um exemplo de mistura presente no seu dia a dia. Vamos conhecer algumas misturas para a gente responder esses questionamentos aqui da nossa página, né? Olha aí, gente. Quais desses alimentos costumamos misturar no nosso dia a dia? Quais? Vamos fazer aqui alguns grupos, né? Então, feijão com arroz. O que mais? Achocolatado com leite em pó, água com café, água com leite, farinha com leite, farinha com água, suco de fruta em polpa, aquela que a gente compra no supermercado. Você pode misturar com água, com leite. Então, todo dia, mesmo sem perceber, a gente está fazendo essas misturas, mesmo que a gente não perceba, né? Em casa, no trabalho, na escola, certo? Na página 218 tem um questionamento aí. O que é uma mistura? Né? A gente vai responder isso aqui. As misturas, elas estão relacionadas a várias substâncias, né? Como você viu anteriormente. As misturas de alimentos, elas levam em consideração muitos aspectos de cada um dos alimentos. Então, um alimento tal pode ser misturado com um alimento tal, dependendo das características, né? Ao misturarmos alimentos, levamos em consideração sua textura, seu estado físico, se conseguem ser dissolvidos ou não, os sabores, entre outras características. Por exemplo, podemos misturar o leite em pó com a água e o feijão com arroz, mas não o leite em pó com arroz, pois ele não iria se dissolver, porque quando você mistura o leite em pó com a água, ele vai se dissolver, né? Mas o que é uma mistura, gente? Existem misturas líquidas, água mais o sal, água mais açúcar, água mais o óleo. Também há misturas gasosas, nossa atmosfera, por exemplo, gás oxigênio, mais gás carbônico, mais gás nitrogênio e outros mais. Porque vocês já viram, já estudaram que o gás oxigênio, o carbônico e o nitrogênio são os que estão presentes na nossa atmosfera, né? Além das misturas sólidas, como, por exemplo, o aço, que é feito de quê, gente? Do ferro mais o carbono, mais o silício, mais o enxofre, mais o fósforo. Esses nomezinhos aqui, ó, carbono, silício, enxofre, fósforo, é só para você ter uma ideia de que substâncias
formam um aço. Mas a gente não vai estudar isso aqui especificamente, viu? Isso aqui você vai estudar lá no Fundamental 2, tá bom? Não precisa pressa. Cada coisa no seu tempo. Mistura. Uma mistura é um sistema constituído pela adição de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento em que são adicionadas, ou seja, misturadas, elas passam a ser as substâncias componentes da mistura. Enxofre e o ferro, aí vai ser as duas substâncias. A água e o óleo, vai ser a água mais o óleo. Não vai ser só a água e nem só o óleo, tá bom? A partir do momento que você misturou, são duas substâncias. Tipos de mistura, gente. As misturas, elas são classificadas em dois tipos. No livro de vocês está na página 220. São as misturas homogêneas. O que é isso de homogêneas? É quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Você misturou, mas você não consegue ver o que está misturado ali. Água mais álcool, por exemplo. Você pega, o álcool se mistura perfeitamente com a água do copo, de tal modo que ele não se consegue distingui-lo. Depois que eu misturei, eu não sei o que é água, eu não sei o que é álcool, mas está ali as duas substâncias, tá bom? Água mineral. Na água mineral, gente, aquele galão que a gente compra, tem, fora a água, tem os sais, né? Os sais minerais, mas você não percebe, porque são duas substâncias em uma. Depois que mistura, não dá para eu ver, para identificar, tá bom? Outro tipo de mistura que a gente vai estudar são as misturas heterogêneas. É quando se mistura água e consegue ver a separação entre eles. Lá nas misturas homogêneas, você não consegue ver, tá bom? A diferença é essa. Homogênea é que eu não consigo ver o que está misturado. E heterogênea, eu consigo ver que ali tem mais de uma substância, tá bom? Por exemplo, a água e o óleo, como você vê aí na imagem. No caso, eu digo que ela tem duas fases, né? Que quando eu misturo, passa um tempinho, o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo, separada, tá bom? O mesmo acontece com o petróleo, certo? Outro tipo de mistura que é heterogênea, gente, é a gasolina com a água. Olha só, aqui é a gasolina e aqui é a água. Duas fases também. Misturas heterogêneas, outros tipos, água e óleo, água e areia, certo? Agora, na página 222, vai falar da água como um solvente. O que é isso, gente? Solvente é porque a água ela é capaz de dissolver várias substâncias, né? Por isso que ela é chamada de solvente universal. No entanto, alguns componentes não se dissolvem na água. Observe as misturas aí do livro de vocês, gente. Óleo e água não se misturam. Água com sal, né? Você vai identificar que ali tem duas substâncias quando você experimentar. No ambiente, é muito difícil encontrar água pura, em razão da facilidade com que as outras substâncias se misturam a ela. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvidas. Então, nem a água da chuva é pura. Uma das importantes propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias. Por isso que a água é considerada solvente universal, porque é muito abundante, ou seja, tem muita quantidade aqui na Terra, né? E é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Então, no livro de vocês, gente, vocês vão estar lendo todos os textinhos, porque aqui que a tia colocou para vocês é um resumo. Então, à medida que for aparecendo as questões, né, você vai respondendo mais de acordo com a sua leitura, tá bom? Vamos ver aqui um experimento aqui. Beatriz aprendeu na escola que vários materiais são solúveis em água, né? Quando chegou em casa, resolveu comprovar isso. Misturou em um copo água com sal. Em outro, misturou água com açúcar. Fez algumas etiquetas para colocar nesses copos e assim conseguir identificar as soluções.
Ela se distraiu e seu irmão misturou os copos e ainda acrescentou um com água pura. No caso, ficaram 3 copos. E agora, gente? Água, né? São 3 substâncias: água, água com açúcar e água com sal. Mas, como ela pode saber o que há em cada um dos copos para conseguir etiquetar? Só olhando. E aí, gente, como é que ela vai saber? Então, vocês vão me responder esse questionamento bem aqui, para a gente ajudar a Beatriz a identificar essas misturas aqui. E gostaria que vocês fizessem que nem a Beatriz fez em casa e explicasse para os colegas, né, lá no grupo, como foi que você fez e o que você descobriu sobre essa experiência, tá bom? Nossas atividades de hoje, gente, elas começam na página 216 e vão até a página 224 no módulo 3, tá bom? Então, gente, bons estudos, até a próxima aula.